Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite àqueles que estão nos vendo. Mas sejam bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Você já sabe que esse conteúdo é um conteúdo que fala sobre comunicação, que diz respeito a processos, a detalhes, a estratégias, ao conteúdo de comunicação nos mais diversos setores, nas mais diversas aplicações. E hoje nós estamos aqui, também não seria diferente, nas mais diversas estratégias, com os mais diversos objetivos. E hoje nós vamos ter aqui conosco, que está aqui ao meu lado, a Vivian Laub, que gentilmente aceitou o nosso convite, e estamos aqui para poder conversar e falarmos de um tema muito interessante, que foi uma provocação que eu fiz praticamente hoje pela manhã num post do LinkedIn, que é comunicação não violenta. Vamos aprender a conversar? Parece simples, né? Mas às vezes a gente não se percebe que precisa ter técnica, precisa ter estratégia, e cada vez mais a comunicação precisa ser mais refinada, para que o receptor receba da maneira com que a gente necessita dar a mensagem. Então, e não necessariamente com aqueles famosos e chamados aqueles ruídos terríveis que acabam modificando o conteúdo e até a direção da mensagem que a gente está dando. Então, Vivian Laub, bom dia, seja bem-vindo ao Painel Imagem e Credibilidade. Eu queria que você se apresentasse ao nosso público e vamos para o conteúdo logo depois. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito honrada, Alexandre, com esse convite, de fazer parte aí com um time tão maravilhoso de pessoas que já passaram por aqui, desse painel maravilhoso que tu entrega com tanto carinho, para que essa audiência possa ter mais conteúdo e conhecimento. Que lindo fazer parte disso. Muito obrigada. Me apresentando rapidamente, eu sou do Sul, se não deu para notar ainda. Eu moro em Novo Hamburgo, uma cidade que fica próxima a Porto Alegre. Eu trabalho com comunicação, eu me formei em 84, né? Então dá para ver que já tem uma boa caminhada aí nessa área, e eu me formei na área de relações públicas e tenho uma empresa há 30 anos, sou empreendedora, e atuei em vários setores, levando a comunicação, setores do calçado, setor do comércio, setor da indústria da construção civil. Mas agora, em 2018, quando eu tive contato pela primeira vez com esse tema da comunicação não violenta, através da leitura do livro do Dr. Marshall Rosenberg, que escreveu, né, o livro Comunicação Não Violenta, eu fiquei muito impactada com esse tema e decidi aprofundar meus conhecimentos nessa área. Então, desde 2018, eu tenho me focado muito em fazer cada vez mais aprender sobre comunicação não violenta e outros temas que podem contribuir com esse assunto. E daí nasceu essa vontade, então, de ensinar, né, de contribuir aí com o universo, levando para as pessoas essa ideia do vamos aprender a conversar. E, Alexandre, isso nasceu porque eu percebi que, mesmo sendo da área de comunicação, eu não sabia conversar. Ou melhor, eu sabia, mas a minha conversa era muito violenta. A gente não tem ideia, né, Vivian? Que coisa! Não. Quando a gente fala assim, vamos aprender a conversar, as pessoas, de certa forma, não fazem ideia de que existe uma maneira, não digo refinada, mas eu digo uma maneira eficaz e clara de você fazer com que essa mensagem chegue naturalmente no receptor, né? Estamos falando de emissor, mensagem, a velha tríade, emissor, mensagem, receptor. Mas se você precisa de eficácia na mensagem, precisa fazer com que ela chegue a ponto da mensagem que vai chegar no receptor seja necessariamente a que você quer que chegue, né? Nesse caminho existem vários ruídos, essa mensagem precisa ser trabalhada e precisa haver uma estratégia.
Então, a comunicação violenta virou seu objeto de estudo, virou vamos dizer assim, seu cenário de trabalho, sua atividade de pesquisa, sim, não é isso? E a gente está tendo a oportunidade, vai ter a oportunidade de discutir aqui um pouquinho hoje, o que eu diria, talvez, os atalhos ou os segredos dessa comunicação não violenta, para a gente poder responder tranquilamente a pergunta: vamos aprender a conversar? É muito interessante, Alexandre, porque justamente o que eu descobri é que a comunicação ela vai para além dessa ideia do emissor, receptor, né, que eu aprendi lá no meu curso de Relações Públicas. E a comunicação não violenta, na verdade, ela é um convite para a gente revisitar e ressignificar, inclusive, a nossa visão de mundo, porque a nossa comunicação, ela expressa aquilo que a gente pensa sobre o outro, sobre o que a gente pensa sobre o mundo, sobre a situação. Então, para a gente ter uma comunicação melhor, primeiro eu preciso pensar de que lugar é esse que eu estou falando. Porque se eu falo com a outra pessoa para impor a minha vontade, a minha verdade, se eu estou plena de verdades absolutas, se eu converso para fazer com que a pessoa me obedeça, então, que tipo de conversa é essa que eu venho tendo? Se na minha fala eu uso de ameaças, comparação, de culpados, né, de colocar a pessoa num estado, às vezes, de vergonha, de ridicularizar, de humilhar, né, tudo isso são maneiras violentas de se comunicar. Então, o grande aprendizado da comunicação não violenta é o autoconhecimento. Sim. Porque é muito além de como eu vou me expressar, ou de 5 passos para eu falar de um jeito que o outro me entenda. É uma coisa muito maior, muito linda, que faz a gente repensar, inclusive, a nossa educação, as nossas crenças, os nossos valores. É muito rico aprender esse tema. Eu queria já começar a puxar um gancho disso aí. Já que nós estamos falando de comunicação não violenta, ou do aspecto da violência no ato de se comunicar, necessariamente, e é um aspecto que às vezes as pessoas não têm nem conhecimento que elas produzem esse tipo de mensagem, né? Você elucidou, você já deu alguns exemplos, já deu alguns caminhos aí que necessariamente já demonstram um cenário agressivo, né? Mas eu queria começar pedindo uma direção sua para te perguntar o seguinte, Vivian. Quando você fala de comunicação não violenta, você precisa precisa mergulhar num processo de empatia. Uhum. Né? Esse processo de empatia não é necessariamente algo fácil de se fazer para a grande maioria das pessoas. Mas qual que você diria que seria o início, o beabá, o primeiro passo para que isso pudesse acontecer, já imaginando que você até estuda um pouco mais que tipo de mensagem você vai dar? Então, eu vou dar um exemplo. Uma reunião estratégica, onde você vai sentar e vai negociar com pessoas de outras culturas, ou até vamos falar do nosso próprio país. Como é que eu vou? Eu estou aqui em Brasília, no Centro-Oeste, sentar com você, que é do Sul, né? E negociar com você sem que eu imagine como você se sente, os seus costumes, os seus hábitos, e necessariamente usar de inteligência emocional para poder conversar com você. Como é que eu faço isso? É um processo de aprendizado bem complexo. É simples, mas não é fácil, né? Entendi. Como nada na vida. Sem dúvida. Na verdade, a comunicação inicia por nós. Então, se eu não olhar para mim e se eu não aprender a refletir sobre como eu estou, qual é o meu estado, como eu me sinto nessa situação, quais são as minhas necessidades, o que de fato eu quero comunicar para o outro, se eu não tiver isso muito claro, a minha fala não vai ter clareza. A gente costuma
entrar nas conversas se expressando muito, e a gente tem que aprender a escutar, porque 50% de um diálogo é o que eu expresso e 50% é o que eu escuto. Então, para a gente praticar empatia, a gente precisa primeiro aprender a praticar escuta. E aí, Alexandre, é um convite, porque as pessoas não sabem escutar. A gente tem uma cultura onde quem fala é o protagonista, quem fala é o dono da palavra, né? Então, a gente entende o escutador como alguém submisso, ou que não sabe se expressar, e a gente menospreza o escutador, sendo que a pessoa que sabe escutar, ela ganha muito em termos de empatia e de uma boa fala. Porque se eu escuto o outro e eu só estou preocupada com o que eu quero escutar, se eu estou focada numa palavra que essa pessoa diz, porque eu vou usar aquilo, às vezes, contra o outro, para argumentar, contra-argumentar. Qual é a intenção que eu tenho nessa conversa? Então, tu entende que é um contexto muito grande que a gente precisa reelaborar, ressignificar, para entrar numa conversa muito pleno, sabendo o que a gente quer, o que a gente espera. E tem outra dica importante, que é aprender a fazer perguntas. Porque empatia é sobre fazer perguntas. Eu não sei o que o outro quer, eu não sei o que ele sente, eu não sei como é a vida, a cultura, o que ele pensa. Então, a gente precisa aprender a escutar e a fazer perguntas que conectem mais aquilo que a pessoa é e aquilo que ela espera de nós. Então, se eu estou entendendo bem, você o panorama, até no exemplo que eu citei antes, é necessário que você tenha também não é um planejamento, mas vamos falar assim, trata-se de um processo cognitivo que você precisa começar a fazer, dando meio que uma disciplina, meio como se fosse, olha, eu vou seguir esse passo, vou seguir esse passo e vou seguir esse passo. E você vai adestrando, desculpa o termo um pouco pesado, adestrando o seu cérebro, treinando. Isso, né? musculando, isso aí. Para que isso possa... ser automático, ser natural, isso. ser genuíno, não ser 5 passos, porque cada situação é uma situação... completamente diferente. Eu imagino entrando numa reunião dessas, como tu citaste, e eu imagino aquela pessoa que chega arrogante, senhora de si, sei tudo, eu é que sei o que eu vou te dizer, o melhor. Já não gerou conexão nenhuma, Alexandre, entendeu? Então, o que gera conexão entre as pessoas? E a Brené Brown fala muito sobre isso, né? Essa questão da vulnerabilidade, de eu ser um ser humano, de eu chegar num lugar desses, também no mesmo lugar que tu, e ter um tipo de conversa que vá nos aproximar e que vá focar nas nossas necessidades, porque eu não sei, de fato, do que tu estás cuidando quando tu escolhe comprar ou vender, entende? Então, é para muito além do negócio em si, é o negócio trazendo satisfação de necessidades para todos os envolvidos. É o ganha-ganha. É o famoso ganha-ganha. Eu entendo que a empatia, como faz parte de uma composição do gênero humano, não necessariamente é uma técnica, né? Mas ele faz parte de um soft skill. Você precisa necessariamente fazer com que o seu cérebro, como você bem falou agora, e usando um pouco do termo que eu usei um pouco mais pesado, adestrando, né? Mas você foi mais leve, foi mais suave, treinando. Né? Pode ficar adestrando, tudo bem. Mas isso é tão complexo, mas ao mesmo tempo é genial, porque se eu faço uso consciente disso, eu tenho meio que uma vantagem competitiva natural. Então eu posso chegar e conversar com você de uma maneira não armada, óbvio. Claro, eu tenho o meu objetivo, mas vai ser diferente de eu chegar e fazer uma imposição. Vai ser diferente de eu chegar e querer me colocar como
como aquele que, como você falou também anteriormente, como aquele que sabe mais do que o outro. Isso. Isso não é comunicação. Não. Né? Quando você se posiciona afasta, afasta as pessoas, né? A gente não gosta de conversar com pessoas assim. Então, a gente tem que ressignificar muitas coisas no nosso ambiente corporativo, tá? E a gente foi muito treinado, a nossa cultura é muito do ganhar de qualquer maneira, do manipular, sabe? Daquela coisa maquiavélica. E não quero te interromper não, Vivian, mas você acha que a lei de Gerson, a famosa lei de Gerson, destruiu um pouquinho os processos de comunicação do próprio brasileiro? Né? Destruiu nossa visão de mundo, porque as pessoas estão impregnadas dessa lei de Gerson, as pessoas querem levar vantagem, elas querem ser respeitadas, mas elas param de respeitar o próximo em segundos, desde que elas levem uma vantagem com isso. Então, tu entende que é uma coisa muito maior, porque toda a nossa comunicação, ela vai nascer disso, né? Então, se é esse olhar que eu tenho, e aí eu volto para essa questão, eu entro nesse negócio, nessa reunião, porque eu vou convencer a outra pessoa, tá tudo bem, gente, eu tenho um propósito aqui, eu tenho uma meta, tá tudo certo, mas vamos aliviar um pouco, porque se a gente entrar nas conversas dessa maneira, mesmo que o outro faça um negócio comigo, eu não sei se ele vai sair desse negócio feliz. Então, é um pouco além, né? Então, assim, a gente tem que entender que tá tudo bem se a pessoa escolhe ser essa pessoa manipuladora, né? Maquiavélica, que entra na conversa cheia da razão, arrogante. Tudo bem, isso existe, faz parte, o mundo aceita, né? E por muitos anos aceitou e aplaudiu esse comportamento. Mas o que a gente está trazendo aqui é uma proposta diferente. Então, assim, que tipo de líder eu quero ser? Esse líder? Que tipo de negócio eu quero fazer? Como é que eu quero atender meu cliente dessa maneira? Eu sei, eu te digo que é melhor, eu tenho razão? Isso é que a gente tem que rever, né? Porque a conexão com a pessoa, Alexandre, ela só acontece quando a gente vem para o mesmo lugar que ela, se coloca no mesmo patamar, e não eu sou melhor, eu sou superior hierarquicamente, o que for, isso serve para lideranças, né? Quando eu sou igual a ti e eu expresso sentimentos, emoções, o que é importante para mim. E eu venho para essa conversa um pouco desarmado, para também receber de ti. Isso é empatia. Sim, porque eu não posso estar armado se eu estou sendo empático. Uma coisa que você tocou agora que é genial. A gente, em agilidade, né, na área da agilidade, né, que a gente fala muito de empoderamento da equipe, o líder, necessariamente, o gestor, o líder de equipe, o líder de times, ele tem que se fazer, ele tem que se valer de utilizar a comunicação não violenta, porque necessariamente o resultado do time dele depende necessariamente do empoderamento daquele que está na ponta. Então, ele não é necessariamente o detentor mais do conhecimento, ele não é o cara sabe tudo, ele é só um facilitador. O gestor de pessoas. Sabe, um facilitador. E mais, não é necessariamente um facilitador só para as pessoas, ele é um facilitador da mensagem. E por isso que você falou muito bem há pouco, e vamos voltar à questão do adestramento, do treinamento. Se o líder introjetar, se colocar e se conscientizar que isso vai fazer com que ele tenha resultados melhores junto ao time dele, tem muita gente que está nos vendo aqui que é líder de equipe, gestor de times, etc, etc. Se ele se valer disso, ele vai ter um processo de gestão de pessoas, de times e de resultados muito mais eficaz. Com certeza, né? Ainda mais com essa geração nova que está cada vez mais presente no nosso mundo corporativo, não tem mais como, sabe, Alexandre, tem uma coisa que a gente tem que aprender, revisitar, ressignificar. Nossa educação, ela é muito forte para criar seres obedientes.
né? Sim. Mas essa geração que vem nova, eles já não aceitam, cada vez menos aceitam, até porque seres obedientes são seres autômatos, então eles fazem porque alguém manda. Vamos lá no Fordismo, né, né, E Vivian? eles fazem Vamos lá no porque eles Fordismo. obedecem, né? É. E quem obedece depois diz para ti, mas foi tu que mandou fazer, eu nem concordo com isso. Então, se eu quero times engajados, se eu quero pessoas felizes no trabalho, se eu quero pessoas que colaborem, naturalmente, eu preciso gerar confiança. Eu não posso ter um ambiente onde o erro é punido. O erro tem que servir como uma alavanca de aprendizagem. E é permitido errar, é permitido dar ideias ridículas, absurdas, é permitido, um monte de coisa tem que ser permitida para que eu gere esse ambiente de confiança, onde a gente tenha a certeza de que está sendo cuidado e está sendo valorizado pelo que tu és. E outra coisa importante, a questão do protagonismo. Se só o líder é o protagonista nessa história, meu Deus, como é que as pessoas vão se sentir pertencentes, vão, sabe, esse senso de pertencimento, de fazer sentido, como ele vai estar sendo cuidado? De maneira nenhuma. Então, o líder de verdade, empático, é aquele que vai percebendo a sua equipe, vai dando espaço para que, através de perguntas significativas, ele traga a pessoa a participar. Qual é a tua ideia? Como tu farias nesse caso? Como tu te sente em relação a isso? Como isso é para ti? Tu precisa algum apoio? É sobre fazer perguntas, Alexandre, liderança, não é sobre dar respostas. Sem dúvida. Você falou isso, e agora caiu uma ficha aqui para mim, que isso é tão fundamental, que a gente está falando do ambiente corporativo, mas a gente está tirando do ambiente corporativo e vindo em direção ao ser humano, né? Do outro lado, não é necessariamente a pessoa, porque às vezes ele precisa melhorar e aprimorar o relacionamento dele dentro de casa, junto com os próprios, junto com aqueles que os orbitam, aqueles que orbitam aquela pessoa, né? Sejam parentes, amigos, colegas de trabalho, esposa, filhos, marido, etc. Então, você traz a comunicação violenta como uma interface que pode auxiliar tanto no ambiente profissional também como no ambiente pessoal. Então, aqui sem dúvida nenhuma, todos os nossos treinamentos são muito ricos, né, quando a gente faz em corporações, porque é evidente como as pessoas já automaticamente levam, assim, todo o aprendizado e os exemplos também para suas conversas e maneira de se relacionar em casa. E nós somos iguais, né, Alexandre? A nossa intenção não é fazer isso o divã do imagem painel, imagem credibilidade, não. Divã do painel. Não. Mas o que a gente está falando aqui é de uma oportunidade de melhoria do próprio ser humano, enquanto dimensão única, né? Ou total. Vamos falar assim, então, que vai cobrir a parte pessoal, a parte profissional, a questão relacional de maneira em geral. Mas, para isso poder acontecer, Vini, e aí eu quero retomar novamente para a técnica especificamente, Sim. Eu diria, talvez, e você me confirme se for o caso, se eu estiver errado, tem alguns passos, né? Uhum. Você falou de coisas importantíssimas, pedir, né? Uhum. Então, você precisa observar, você precisa saber da necessidade do outro, você precisa pedir, não é isso? E você também tem uma outra questão, que é eu te falei, observação, e uma outra coisa interessantíssima. Você precisa sentir, você precisa ter sentimento, ou seja, você não pode ser um cara frio. Você tem que
tentar equilibrar isso de alguma maneira, para você juntar esses 4 pontos e tentar ser eficaz na comunicação, Vivi? Sim, esse é o grande, assim, a grande virada de chave na comunicação, porque normalmente a nossa fala, ela tá muito focada no outro. Então a gente usa muito de acusação, de rotulação, de julgamento. A gente não consegue diferenciar o que é o fato. As pastas ficaram sobre a mesa. A gente diz que isso é uma desorganização. Então, a nossa fala, ela está muito viciada e muito poluída de julgamentos, de rótulos e coisas assim. E na comunicação não violenta, o que a gente aprende é a dar uma respirada e olhar as situações com mais curiosidade e empatia, e oferecendo muita escuta. Escuta com a gente mesmo, que eu chamo autoconexão. Se eu não perceber como eu me sinto diante de uma situação, eu não posso expressar para o outro. Porque, de verdade, o que a gente precisa fazer são pedidos claros para outra pessoa. O que eu gostaria que ela fizesse que enriqueceria a minha vida? Mas, para eu saber isso, eu preciso olhar para mim primeiro, reconhecer como eu me sinto diante da situação e quais são as minhas necessidades. E necessidade é algo que a gente também tem que revisitar, porque necessidades são nossos valores. As nossas necessidades, valores, o que é importante para nós são reconhecimento, empatia, ser ouvido, amorosidade, valorização, igualdade. Então, assim, tem uma lista, né? Até se alguém quiser visitar meu site, tem lá para baixar, lista de sentimentos, lista de necessidades, como escutar bem as pessoas, enfim, tem uma série de conteúdos lá. Mas esse apoio a gente precisa, até como tu disseste, ter essa musculação desenvolvida ao ponto de eu poder me expressar assim naturalmente. Alexandre, quando tu chega atrasado na reunião, eu fico muito desconfortável, me incomoda, eu fico frustrada, porque é muito importante para mim que tu esteja aqui pontualmente, ou talvez até um pouco antes, para que a gente possa conversar, trocar uma ideia. E quando tu chega atrasado, tu me interrompe. E às vezes eu estou num foco, num fluxo, e isso me incomoda muito, porque aí todo mundo para, a reunião para, perde o embalo. Então, assim, seria muito importante para mim se a gente pudesse combinar que tu chegasse uns 10 minutos antes. Fica bem para ti assim? Tudo bem para ti chegar 10 minutos antes? Ou esse horário não é confortável para ti? É isso. Então, assim, a fala não violenta, ela conta para o outro como a gente se sente diante da situação, o que é importante para nós, pontualidade, parceria, cumplicidade, apoio, eu conto para o outro, é isso que eu quero dele. E a estratégia para eu ter isso é ele chegar 10 minutos antes. Então, é um pacote completo da minha visão sobre a situação. Sem acusações, sem rotulações, né? E aí eu faço um convite para que o outro se expresse. E aí vem a dança do diálogo. A recíproca, né? A recíproca, quer dizer, necessariamente, vamos dizer assim, do processo não violento, né? Uma situação que seria complexa, difícil de ser gerida, etc., acaba se tornando muito mais receptivo e a pessoa até se sente até à vontade de dizer assim, não, Vivi, então eu posso fazer isso sim, eu posso chegar a esses 10 minutos, eu vou me esforçar muito para poder chegar, talvez na próxima eu chegue 5 minutos, mas eu vou buscar chegar. A pessoa vai buscar te respeitar, te ajudar, cuidar de ti, porque ela vai entender por que isso é importante para ti. É isso. Acontece que a gente faz os pedidos sem clareza, né? A gente faz as combinações, a gente fala para o outro o que a gente quer, sem clareza nenhuma e sem sentido para ele. Eu digo para a pessoa, baixa o som. Agora, se eu digo assim, olha só, estou focada aqui em terminar de ler esse trabalho, porque eu preciso fazer uma entrega, e seria muito importante para mim se tu pudesse escutar som em outra sala, porque essa música, esse som está tirando o meu foco. Tudo bem para ti? Legal.
Faz sentido para a pessoa. Eu não estou dizendo para ela, faz o que eu mando, baixa o som. É completamente diferente, né, Vivian? Tá bom. Completamente. Completamente Pessoal, diferente, Alexandre. É fantástico, é libertador, a gente aprende a dizer não, não tem nada de mimimi nessa comunicação, ela é libertadora, a gente se expressa dizendo a verdade, a gente vai para uma conversa difícil com muito mais instrumentalização, né? Com muito mais cuidado, a gente não evita conversas difíceis. Ou a gente entra à vontade com a guarda, o que a gente chama, com a guarda baixa. Né? Com a nossa vulnerabilidade ali, aflorada, dizendo, nossa, como é difícil para mim falar sobre esse assunto contigo, mas vamos lá. Eu estou aqui firme e forte nesse propósito de atingir esse objetivo, da gente ter uma conversa bacana e sair daqui com essa questão resolvida. Tudo bem para ti? Eu estou aqui aberta, entendeu? Vamos lá, vai rolar choro, vela, não sei, tapas, beijos, mas a gente está aqui nessa... não é evitar conflito, não é não ter conflitos, é encarar, né? De peito aberto, porque as nossas conversas são difíceis, Alexandre. Dar feedback é difícil, receber feedback é difícil. Tudo no mundo corporativo e na nossa vida pessoal é difícil quando se fala de relações. A gente pisa em ovos, a gente engole sapos, a gente solta cachorro, né? Tudo isso a gente pode reorganizar quando a gente aprende comunicação não violenta. Com certeza. Eu estou conversando hoje no painel Imagem e Credibilidade, com um prazer tremendo de receber aqui, com a Vivian Laub. Ela é especialista em liderança e comportamento organizacional. Como ela mesma diz lá no perfil do LinkedIn dela, ela é apaixonada por comunicação não violenta, é mentora, facilitadora de cursos e palestras, e está aqui com a gente hoje, trabalhando um tema, discutindo um tema super interessante, que é a comunicação não violenta. Vamos aprender a conversar? Feito essa provocação, Vivian, feita essa provocação, eu pude verificar lá no seu perfil que você criou um método, né? Que você é detentora do método Vamos Aprender a Conversar. Fala um pouquinho dele com a gente, porque assim, nós passamos de alguma maneira por um cenário, eu não posso deixar de ser professor, né? Porque eu tenho que lançar esse olhar, um cenário mais geral, de análise do cenário, onde você determina e mostra o que é comunicação não violenta, os aspectos que a gente traz negativos, que a gente acaba impondo ao outro. A gente já falou de pontos necessariamente que você precisa aplicar para você poder ter esse feedback, para você minimizar os impactos negativos e transformar a sua comunicação numa comunicação eficaz. Mas aí a gente chega agora na questão dessa metodologia. Fala um pouquinho dela para nós, o que ela tem de diferente, como é que a gente, e de que maneira que a gente pode implementar isso de uma maneira mais... eu diria, não quero dizer só natural, não. Eu gosto muito, né? Nós falamos há pouco, de uma maneira em que o cérebro esteja acomodado de tal maneira a ponto de fazer isso naturalmente. Como é que é isso, Vivian? Fala um pouquinho dessa sua metodologia. Tá. Na verdade, isso que eu chamo método Vamos Aprender a Conversar é uma proposta, é uma releitura minha, a partir de muitos estudos, então, que eu venho fazendo, e cada vez mais, eu fui construindo um caminho que eu entendo ser importante, fundamental, para a gente poder chegar lá no resultado final, que é um diálogo, uma conversa autêntica. Então, esse caminho, ele prevê um primeiro processo, que é a autoconexão, que a gente falou já um pouquinho aqui. Se eu não souber conectar primeiro comigo, observar meus sentimentos, minhas necessidades, meus pensamentos, que histórias eu estou contando para mim dessa situação, será que elas são fatos? Será que os outros veem da mesma maneira? Enfim,
é um momento de muito, assim, autoconhecimento e autopercepção. Se eu não fizer essa conversa interna, eu não consigo conversar com outra pessoa de uma maneira que vá realmente expressar o que é importante para mim e qual é o resultado que eu busco. Num segundo momento, é muito importante eu criar conexão. Então, é autoconexão e conexão com o outro. Porque se eu não tentar ir lá para o lugar dele, sem os meus pensamentos automáticos, julgamentos, filtros e tudo mais, se eu não souber usar uma boa escuta e estar presente nessa escuta, eu não vou entender o que ele pensa, de onde vem, quais são os filtros dele, enfim, como é que ele vem para essa conversa, quais são as necessidades dele. Então, são duas partes importantes. Tem um terceiro momento em que eu tenho que dar aquela respirada e olhar a situação de fora, tipo um drone, tipo o pescoço da girafa, né? Que é a metáfora que a gente usa na comunicação não violenta. Ergue o pescoço da girafa e dá uma olhada nesse cenário, né? A administração não gosta tanto de observar cenários, então esse é o convite, né? Olha o cenário, o que é isso que está acontecendo? O que eu estou pensando que está acontecendo é mesmo? Qual é o fato? Então, assim, é dar essa olhada, quais são meus pensamentos automáticos, o que são meus julgamentos, meus valores, como que eu estou vendo essa situação? E aí, por último, então, eu posso expressar isso de uma maneira muito verdadeira, muito autêntica e com muita leveza, aquilo que é importante para mim, o que eu espero do outro, que é o meu pedido. Então, esse diálogo, a gente brinca que é como se fosse um jogo de frescobol, né? A comunicação, ela deveria ser um jogo de frescobol, não de tênis. Porque quando a gente joga tênis, a gente quer ferrar com o outro, porque a gente quer ganhar. Então, a gente joga a bolinha lá no outro lado para ele não pegar e vibra quando ele não acerta a jogada. Quando a gente joga frescobol, se a gente não jogar a bolinha na raquete do outro, não tem jogo. Porque ninguém vai se divertir correndo na beira da praia atrás da bolinha quilômetros, né? Então, a diversão está justamente em o outro acertar, né? E a gente ficar trocando, né? Fazendo essa dança. E para isso a gente precisa estar muito focado no outro, muito atento ao movimento dele, percebendo como é para ele, se aquilo é fácil, se aquilo não é. Olha que riqueza que tem esse jogo. E a gente trazer isso para a comunicação pode ser uma maneira da gente ter um lugar assim para acolher. Puxa, como é que eu faço isso? Não tem regra, tá, Alexandre? Não tem como tu disseste assim, tá, então me ajuda, eu quero que isso seja natural. Para ser natural tem que ser praticado. Não tem outra maneira. E todo dia um pouquinho, a escuta, a empatia, essa autoconexão comigo, ela é fundamental. Às vezes, eu só preciso trabalhar isso internamente, eu nem preciso dizer para o outro, né? Então, essa consciência te dá esse empoderamento, essa leveza, essa tranquilidade. E de saber, às vezes, o momento de ter as conversas. Sim, sim. Porque não é sobre calar, também não é sobre concordar. Tá? Não, eu não preciso concordar com outra pessoa. Sim, a gente tem que cuidar muito, porque não violência não é passividade. Tá? Claro. Não é sobre concordar, né? É sobre fazer uma escolha consciente. Mas eu quero me pacificar a mensagem, né? Pacificar a comunicação, né? Isso, com uma intenção de, e a intenção é o aspecto assim mais fundamental da nossa comunicação. O que eu quero quando eu entro nesse diálogo? Vivian, a gente acaba de chegar num momento importante. Eu acho que a bússola mais importante é a respiração. Qual a bússola? Porque diante de todas as situações que nos acontecem, a gente pode ter muita surpresa, muitos momentos de irritação, de raiva, que geram emoções que a gente não pode controlar, mas a gente pode gerir e respirar nessas horas, faz com que a gente se reconecte com a nossa essência.
O mais importante na comunicação é a gente se reconectar com a nossa humanidade e olhar para o outro como um ser humano também. Então, essa conexão que faz com que eu tenha mais compaixão com o outro, que eu olhe para ele diante de uma situação em que ele está expressando raiva, que ele está expressando irritação, medo, vergonha, que eu consiga olhar para essa pessoa para além das palavras dela. Que eu olhe para o ser humano que está ali, cheio de necessidades não atendidas, usando como estratégia, às vezes, uma maneira equivocada de se expressar e que eu considero violenta, mas que naquele momento é o recurso que ele tem, que ele aprendeu e que ele costuma usar. Eu não preciso entender que aquilo que a pessoa está expressando é contra mim, contra a minha pessoa. Aquilo é como ela está naquele momento. E para eu ajudar essa pessoa, e aí vem essa intenção, qual é a intenção que eu tenho aqui? Botar fogo no parquinho, né? Deixar o conflito se espalhar, né? O universo afora, ou eu estou com a intenção aqui firme, no firme propósito de ter uma conversa bacana, leve, inteligente, que nos leve a algum lugar. Então, eu tenho que ajudar essa pessoa a sair desse lugar. E eu só ajudo as pessoas a sair da emoção se eu ofereço empatia, escuta, boas perguntas. Quando a pessoa sai da emoção, ela vem para um lugar de confiança onde a gente pode construir um diálogo melhor. Então, tem muitas coisas que a gente pode aprender para facilitar que a gente tenha boas conversas. Mas, na verdade, essa é uma mudança que tem que vir aqui de dentro e ela tem que ser trabalhada, exercitada, porque não é o nosso formato automático. Caramba, hein? Nossa, e depois dessa bússola eu saio do ponto de partida e com certeza vou atracar no Porto Seguro. No que diz respeito à comunicação não violenta. Vivian Laub, olha, eu tenho que te agradecer a tua presença, a tua vinda aqui no painel Imagem e Credibilidade dessa semana. Foi bastante rico. A gente está, eu costumo dizer que o que é bom a gente nem percebe, né? E quando a gente se liga, opa, já chegou o tempo. Então, eu desde já agradeço a oportunidade que você nos deu de trazer esse conteúdo aqui para o painel Imagem e Credibilidade, né? E a bússola assertiva que você deu para nós, pensando e tendo a certeza de que você, em todos nós, aqueles que estão nos assistindo, né, em se aplicando isso de uma maneira que a gente possa necessariamente treinar aquilo que nós temos aqui, né, para que aquilo que saia por aqui, ou mesmo as atitudes, ou mesmo as nossas feições, né, o corpo fala, possa sair de uma maneira não violenta e a comunicação ser uma comunicação mais voltada para o ser humano, de uma maneira leve, de uma maneira fácil, mas não menos eficaz e não menos assertiva, e que não tenha necessariamente poucos resultados, pelo contrário. Né? Isso mesmo. Belo resumo. Gostei, professor Alexandre. Aprendeu direitinho. Nota obrigado. 10. Obrigado. Mas aqui a gente inverteu. Eu fui o aluno e você a professora. Com a professora sabendo de tudo disso aí, claro. Eu costumo dizer aqui, sabe, Vivian, que quem costuma ganhar é aquele que acessa o nosso conteúdo. É o seguidor da Vivian, é o seguidor do Alexandre, é o seguidor do Imagem e Credibilidade, ou mesmo quem não nos segue, mas que vai acessar esse conteúdo, que vai estar postado hoje à noite, terça-feira, a partir das 21 horas, nos canais do ICTV, Imagem e Credibilidade TV, lá no YouTube, né? E que vai ter essa oportunidade de ter esses segredos, de conhecer esses atalhos, de ter a direção correta para melhorar eficazmente e de uma maneira, eu vou até usar um termo, docemente, a sua comunicação. Né? Vivian Laub, muito obrigado por você ter vindo com mais credibilidade, obrigado por ter aceito o nosso convite. Esse canal está aberto para você, esse espaço está aberto para você. Obrigada.
Sigam o perfil dela aí. Qual que é o perfil lá no LinkedIn é Vivian Laube. É exatamente meu nome, Vivian Laube. Os demais canais, inclusive meu site, que tem conteúdos, como eu me referi, chama Vamos Aprender a Conversar. Eita, que bacana. Muito obrigada, Alexandre, a todos que nos escutam. E é um prazer imenso e uma grande honra para mim fazer parte agora dos conteúdos do painel. Que bom, a felicidade e a honra é toda nossa. Semana que vem, certamente teremos um outro brilhante convidado com outro brilhante conteúdo aqui no painel Imagem e Credibilidade. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos, especialmente para você, Vivian, muito bom dia, Obrigada. Um abraço, obrigado, e até a próxima vez com mais um próximo episódio do painel Imagem e Credibilidade.